Olá, meus amigos. Deus abençoe todos vocês. Que o Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, na pessoa do Espírito Santo, venha descer sobre cada um para iluminar o entendimento, a mente, o espírito de cada um, para que cada um saiba como vai conduzir, dirigir a sua própria alma, que é, digamos, o coração. Então, Deus nos dá a inteligência para que nós, espiritualmente, em espírito, venhamos dirigir, decidir o destino final da nossa alma. O corpo já vai ficar por aí mesmo, mas o espírito, como falamos essa semana passada, o espírito volta para Deus, que é a inteligência, que é a sabedoria, que é os talentos. Todas as pessoas têm talentos, todas as pessoas têm conhecimentos, têm sabedoria, têm inteligência, cada um usa de acordo com a sua capacidade, habilidade. Mas todos têm espírito. Esse espírito de sabedoria, de conhecimento, esse espírito é o nosso intelecto, é a nossa cabeça. Então, quando nós saímos, descolamos do corpo, esse espírito volta para Deus, que é a sabedoria. Deus deu sabedoria para você, para mim, para todos nós, independentemente de classe, cor, raça, seja lá o que for. Você tem espírito, e esse espírito volta para Deus, que é a sabedoria, repito. Agora, a alma foi Deus também que nos deu. Então, a alma são os sentimentos, e Deus nos deu a alma para que nós pudéssemos ter sensibilidade, como Ele tem. Deus é sensível, Deus é amor, Deus é compaixão, Deus é misericórdia, Deus é justiça. Deus tem sensibilidade, tem alma. Mas Deus não é alma, Deus é espírito. Deus é espírito, é sabedoria. E a sabedoria que o homem tem para criar o que ele tem criado aqui na terra, essa sabedoria vem de Deus. Então não importa se a pessoa é incrédula, se não é incrédula, se ela crê na palavra de Deus, se ela não crê, ela tem sabedoria. Deus deu a sabedoria para todos, assim como Ele deu o sol, a lua, assim como Ele nos deu todos os benefícios que a natureza oferece. Ele também nos deu o saber, a inteligência, o espírito. Esse espírito volta para Deus quando a nossa alma descola do corpo. E a alma? Para onde vai? A alma só decide cada um de nós. A sua alma, a sua sensibilidade, o amor, o ódio, o desgosto, o prazer, a alegria, a tristeza, tudo isso acontece, todas essas emoções acontecem dentro da nossa alma. Agora, essa alma está viva, ela não morre. Essa sensibilidade não morre nunca, jamais, em tempo algum. Então, Jesus deu a alma dele para poder salvar a nossa alma. Ele deu a si mesmo para salvar a nossa alma, não salvar o espírito, porque o espírito é a sabedoria de Deus. Agora, o bacana é que
Deus nos dá o privilégio, o direito de decidir segundo a nossa sabedoria. Ele nos deu o privilégio de decidir o destino final da nossa alma. E nós temos o direito de escolher a eternidade com Deus ou a eternidade no inferno. Só a gente pode decidir. E Deus nos tem dado sabedoria, inteligência para isso, para a gente usar a nossa inteligência e optar pelo que é certo. Mas como é que eu vou saber, bispo, o que é certo e o que é errado? A palavra de Deus. Deus nos deu a palavra. Então, a sua palavra nos ensina, nos orienta, nos dá direção. Por exemplo, Deus falou, eis que todas as almas são minhas. Significa dizer o seguinte: eu dou o destino final de cada alma, mas cada um tem o direito de escolher onde quer viver a sua eternidade. Mas Deus é quem dá o destino final. Ele que faz o julgamento final da alma. Por exemplo, eu vivia no pecado, eu andava de acordo com as paixões da minha alma, do meu coração. Então eu estava no pecado. Se eu morresse naquela altura, eu não teria salvação. A minha alma não teria salvação. Por quê? Porque ela não tinha sido salva, eu não tinha optado pelo que Jesus providenciou para salvá-la. Quando eu conheci Jesus, eu conheci o meu Salvador. Além de Senhor, Ele é o meu Salvador. Ele salvou a minha alma. Ele deu a vida dele para salvar, para comprar, adquirir a minha alma. E eu aceitei. Eu o aceitei como meu Senhor. Eu dei a minha alma. Eu entreguei a alma para Ele. Então, Ele, Deus, que já é o dono da minha alma, que vai salvar ou levar a alma para o inferno, como eu o aceitei, como eu me submeti a Jesus, o Filho de Deus, então eu fiquei livre de ser julgado e condenado, porque Jesus já pagou o preço por mim. Ele tornou-se o meu advogado junto ao Pai. Portanto, quem está em Jesus, nova criatura é. Já foi salva. Quem está vivendo em Jesus, nova criatura é. E tudo se fez novo. Então, as almas são todas de Deus. Ele que vai dar o destino final. É o juiz. Ele vai decidir quem vai morar a eternidade com ele e quem vai viver a eternidade longe dele. Quem aceita Jesus como seu Senhor e Salvador vai morar a eternidade com Ele, com Deus. Mas quem não aceita, quem o rejeita, na prática, não é só falar eu aceito, não. É viver o dia a dia de acordo, sujeitando-se, servindo o Senhor Jesus. Então, eis que todas as almas são minhas. Todas as almas são minhas. Como é a alma do Pai, assim também é a alma do Filho. É minha. Agora, a alma que pecar, essa morrerá. E todos pecaram. Nenhuma só pessoa viveu neste mundo sem pecado. Todos pecaram. Só que os que pecaram, mas ofereceram a sua vida, ou reconheceram, melhor falando, a justiça de Deus, reconheceram o Senhor da glória como o único Senhor de suas vidas, ou no passado
os homens não tinham Jesus como Salvador antes de Jesus vir ao mundo, mas eles tinham a lei da consciência. A lei da consciência. A nossa consciência diz o que é certo e o que é errado. Toda pessoa tem essa consciência do que é certo e do que é errado. Mesmo criancinha já tem consciência. Então, quando a alma reconhece o que é justo e vive na justiça, ela é salva naquele tempo antes de Jesus, porque já cria na salvação de Deus. Agora, quando Jesus veio, então ficou mais simples para a pessoa ser salva, desde que ela venha eleger o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. Não é questão de religião A, B ou C. Religião é coisa do homem. Nós estamos tratando aqui da palavra de Deus, da fé na palavra de Deus. Então, quando a pessoa elege Jesus como seu Senhor, que quer dizer o seguinte, Jesus é o meu Salvador, ele é o meu advogado. Eu o elegi como meu advogado junto ao Pai. Então, você está garantido na salvação eterna, porque Jesus defende e ele é o advogado e o Pai dele é o juiz. Você pode imaginar como e ele não vai ser injusto, porque Jesus morreu por nós, então quem crê nele tem o direito à salvação e o perdão. Agora, eu queria tratar, e o tema nosso é este: para quem está profetizado ou reservado o lago de fogo e enxofre? Antes de falar desse assunto, deixa eu falar para vocês que muitas pessoas dizem assim, o bispo, poxa vida, não é melhor falar da graça de Deus, do amor de Deus, do perdão de Deus, da misericórdia de Deus? Poxa, Deus é amor, Deus é perdão, nós vivemos na época da graça. Com licença, um instantinho só. Nós vivemos na época da graça e tal. Fala em diabo, inferno, lago de fogo, enxofre. Poxa, eu não gosto de ouvir isso. Preste atenção. Ninguém, em todas as escrituras, ninguém falou mais sobre o diabo, o inferno, do que o próprio Jesus. Se você leu os evangelhos, a história de Jesus, ele fala mais do que todos os demais, os apóstolos, os profetas. Ele fala com insistência do diabo. Ele põe o dedo na ferida, direto, ele aponta. Então, eu não posso omitir esse fato. Eu sei que muita gente não gosta desse assunto, mas vai fazer o quê? Nós temos que trabalhar, a palavra de Deus está aí, tem que ser divulgada e nós vamos trabalhar, colocar toda a nossa força para que ela venha estar em qualquer parte do mundo, onde quer que haja um povo, uma língua, uma nação, nós estamos trabalhando para que as pessoas, as almas venham conhecer a palavra de Deus. Então, para quem está profetizado ou reservado o lago de fogo e enxofre? Lago de fogo e enxofre é o destino final do mal. É o destino final do mal. O destino final do mal não é o inferno. Você sabia disso? Não, o inferno é a antessala. É a antessala do destino final, do destino daqueles que forem perdidos. Então está aqui escrito, olha só, no versículo lá em Apocalipse, você acompanhar Apocalipse, quando fala de lago de fogo e enxofre, primeiro julgamento, lá em Apocalipse, no capítulo 19, no versículo 20, diz assim,
primeiro grupo que está destinado ao lago de fogo e enxofre é justamente a besta e o falso profeta. No capítulo 19, versículo 20, diz assim: e a besta foi presa, e com ela o falso profeta. A besta e o falso profeta vão se manifestar quando o anticristo estiver agindo aqui neste mundo, na época do anticristo, que está prestes já a acontecer isso, está prestes. Os sinais estão aí para todo mundo despertar. E a besta foi presa e com ela o falso profeta diante dela, que diante dela fizeram os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta, que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Veja só. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela, quer dizer, da besta, fizera os sinais. O profeta, esse falso profeta, fizera muitos sinais diante da besta, com que enganou os que receberam o sinal da besta. As pessoas enganadas receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Lago de fogo que arde com enxofre. Apocalipse, capítulo 19, versículo 20. Então, leia, minha amiga, esse texto com cuidado, com atenção, porque isso aí é o que vai acontecer antes da volta de Jesus, a iminente volta de Jesus. Isso vai acontecer. Então, diz que primeiro a besta e o falso profeta foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. No lago de fogo que arde com enxofre. Isso é muito importante, interessante você guardar isso. Então, no capítulo 19, o destino final desse primeiro grupo que será lançado no lago de fogo e enxofre é a besta e o falso profeta. Primeiro grupo. Depois, já no capítulo 20, está escrito que o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre. Presta atenção. Lago de fogo e enxofre. Onde estão, quer dizer, já foram, no capítulo anterior, nós vimos que a besta e o falso profeta foram lançados no lago de fogo e enxofre. Então agora o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Quer dizer, por toda a eternidade. Não vai ter fim. Serão atormentados. Você pode imaginar, você pode ter ideia do que vai acontecer com o diabo, a besta e o falso profeta? Serão atormentados de dia e de noite por toda a eternidade. Lá não tem noite para dormir, descansar um pouquinho. Não.
é de dia e de noite. Eles vão ser atormentados. É isso aí. O diabo, a besta, o falso profeta, eram anjos. O diabo era o principal anjo nos céus. Era o principal. Ele era o principal. Mas ele enganou e ele levou com si, quando foi expulso do céu, ele foi jogado para fora do céu. E ele veio para a terra. Ele só pôde dominar a terra com a anuência de Adão e Eva. Enquanto Adão e Eva andavam em santidade, a terra era domínio, era território de Adão e Eva. O diabo não tinha direito de tocar na terra. Deus deu domínio ao homem sobre toda a terra. Só que, quando Adão e Eva pecaram, abriram a porta e tornaram-se servos do diabo, porque o diabo entrou e dominou. E o ser humano tornou-se servo do reino do inferno, do reino do mal aqui neste mundo. O mundo se tornou mal, cruel, como diz o texto sagrado, que aquele que ama a Deus é inimigo. Aquele que ama a Deus não ama o mundo. Aquele que é amigo de Deus tem o mundo como seu inimigo, mas aquele que é amigo do mundo se torna também inimigo de Deus, porque o mundo jaz no maligno. O mundo é dominado pelo mal. Por isso que as pessoas são más, por isso que você vê tantas injustiças, tantas crueldades nesse mundo, porque o diabo domina. É claro que ele não domina sobre aqueles que têm em Jesus como seu Senhor e Salvador. Estes não. Estes já estão no reino de Deus. Estão sob o reino, a tutela, a autoridade divina. Mas quem não tem Jesus como seu advogado, seu Senhor e Salvador, esse sofre as consequências do domínio de Satanás em todo o mundo. Amanhã vamos falar mais a esse respeito, porque são muitas informações preciosas e eu não gostaria de confundir a sua cabeça. Eu queria passar as informações que eu tenho, que eu recebi, e eu quero passar para vocês. Mas uma coisa é interessante. O primeiro grupo que vai herdar, que está profetizado, que está reservado para o lago de fogo e enxofre, é justamente a besta e o falso profeta. Primeiro foram a besta e o falso profeta. Depois veio Satanás. E vamos continuar assim. É o segundo grupo, né? Satanás é o segundo grupo. Falaremos mais a respeito disso amanhã, tá bom? Deus abençoe a todos vocês. Cuide da sua alma. A sua alma pertence a Deus. Ele que vai dar, que quer dizer, Deus vai dar o destino final da sua alma e da minha também. Agora, ele vai dar de acordo com a justiça dele. Se eu tenho o filho dele como meu advogado, o intercessor, o meu intercessor, o mediador entre eu e Deus, então eu estou salvo. Se eu não tenho, eu estou perdido. Eu já estou condenado. Eu estou condenado. Até o momento em que eu decido entregar a minha vida, render a minha vida, minha alma ao Senhor Jesus. Amanhã falaremos mais a esse respeito. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus.